Olá, o Interesse Público começa agora e destaca: a ação do Ministério Público Federal no Pará garante terras de comunidade tradicional. Agora nós temos aqui como provar que a terra é nossa. Cobrança de tarifa na emissão de cheques de alto valor é questionada na Justiça. Esquema de fraude para tráfico de animais silvestres é descoberto em Goiás. Cuidados no exterior. O que fazer para evitar complicações com a lei em outros países? No quadro Prateleira, confira o lançamento de 2 novos livros sobre direito eleitoral e teoria geral do processo. E uma entrevista exclusiva sobre medidas para combater o desmatamento nas áreas da reforma agrária no Pará. Agora, no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Vítima da violência e dos interesses econômicos, uma comunidade tradicional do Pará teve o direito à terra garantido graças à ação do Ministério Público Federal no estado. A família é grande, mas a riqueza da terra e a generosidade do rio foram suficientes para que Dona Ângela e seu Ismaelino sustentassem os filhos. Aqui nós tínhamos roça. Não comprava tapioca, tucupi, não comprava farinha, macaxeira, girimum, machixe, quiabo, enfim, tudo. Na água era uma lindeza, porque a senhora caía dentro da água, a senhora via os peixinhos assim. Os documentos comprovam. Todos nasceram e se criaram na comunidade Burajuba, localizada no município de Barcarena, a 123 quilômetros de Belém. Aqui vivem hoje 57 famílias. Exemplos de uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza, que acabaram se transformando em símbolo da resistência contra os grandes projetos trazidos para a Amazônia na época da ditadura. Há pelo menos 25 anos, a comunidade de Burajuba luta para continuar viva. Em 1984, foi criada a Companhia de Desenvolvimento de Barcarena, com o objetivo de preparar o município para a chegada das grandes mineradoras. Foi aí que, segundo os moradores, começou a disputa pela terra. Sem o título de posse dos terrenos, centenas de famílias já foram expulsas da região e as ruínas da história dessa comunidade ainda estão em todo lugar. Eles chegaram com o trator aqui, por essa rua. Assustaram todo mundo. Despejaram logo uma senhora que estava aqui, nem que era a casa dela. Daí a outra ali. Aí nós saímos correndo, todo mundo. Não ficou ninguém aqui. No último mês de novembro, a Codebar começou a leiloar as terras da comunidade. Vários lotes foram vendidos, alguns por preços considerados irrisórios, menos de R$14 mil. A retirada dos ribeirinhos iria causar prejuízos para o meio ambiente e a cultura da região. Em primeiro lugar, seria em relação ao meio ambiente. A divisão desses lotes já era para que fosse desmatado todo esse manancial que nós estamos vendo aqui. Em segundo lugar, nós temos uma perda cultural inestimável. Essas famílias são famílias tradicionais, são famílias que têm um conhecimento com essa floresta que nós que estamos na cidade não temos, são conhecimentos que não foram estudados ainda do ponto de vista científico e que podem trazer muitos benefícios. Considerando a comunidade uma população tradicional protegida pela Constituição, o Ministério Público Federal entrou com pedido de medida cautelar à Justiça Federal para anular os contratos de venda e garantir a permanência dos moradores na área. A Justiça Federal acatou o pedido. A decisão foi comemorada pelos ribeirinhos. Agora nós temos aqui como provar que a terra é nossa. Nós queremos, ao mesmo tempo que se tem a decisão final, no sentido de que eles são os donos dessa terra, nós queremos que o Instituto de Terra do Pará faça a titulação dessa comunidade, entregue o título de terra. E, ao mesmo tempo, queremos que já venha logo para cá projetos do governo do estado e do governo federal que trabalhem com desenvolvimento sustentável. Fique por dentro. No dia 21 de maio de 1993,
foi publicada a Lei Complementar número 75. Ela trata sobre a organização, o estatuto e as atribuições do Ministério Público da União. Entre outras responsabilidades, cabe ao Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A instituição é responsável ainda pelo controle externo da atividade policial. A lei assegura ao Ministério Público da União autonomia funcional, administrativa e financeira. Em Goiás, foi desarticulado um esquema que falsificava autorizações para a criação de aves silvestres. Os animais eram capturados em vários locais do Brasil, principalmente na região norte, e comercializados ilegalmente. As aves foram apreendidas em viveiros, na região metropolitana de Goiânia. Nesse sítio foram recolhidas cerca de 2.000 aves silvestres. 13 integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico desses animais foram presos. Os suspeitos fraudavam as autorizações do IBAMA e usavam anilhas falsas, que é a identificação presa em aves silvestres, nos animais capturados na natureza. A ação ocorreu depois de uma investigação com a participação do Ministério Público Federal e do IBAMA. A investigação partiu de uma suspeita do IBAMA de desproporção entre as anilhas retiradas pelos criadores amadoristas e o histórico de nascimento dessas aves em cativeiro. Alguns criadores tinham mais de um criador registrado no mesmo endereço, que também é um indício de utilização de laranjas para obtenção de um número maior de anilhas. Segundo as investigações, as aves seriam enviadas ao sul do país, mas há suspeita de tráfico internacional. Parte dos animais apreendidos sofreu maus tratos. Muitos estavam fracos e doentes. Foram identificados vários indícios de maus tratos, né? Um índice muito grande de mortes, porque essas aves são retiradas da natureza e transportadas de uma maneira muitas vezes precária, né? Então muitas se perdiam nesse caminho. A descoberta de como essa quadrilha agia levou o Ministério Público Federal a recomendar ao IBAMA medidas mais efetivas no controle da concessão das anilhas. Solicitações antigas e novas serão fiscalizadas e criadores envolvidos com irregularidades terão as licenças cassadas. O Ministério Público recomendou ao IBAMA que adotasse providências adicionais de prevenção a esses ilícitos, né, e que só fornecesse as anilhas no caso de apresentação do pássaro nascido em cativeiro. Ainda no interesse público, você vai ver o que fazer em viagens ao exterior para não ser surpreendido pela lei de outros países. E também 2 novos livros abordam o direito eleitoral e a teoria geral do processo.